senhor presidente, vereadoras, vereadores, bom dia a todos e a todas, quem nos acompanha pela TV Câmara, Canal 16, pelas redes sociais. O que me traz aqui hoje é para fazer um relato um pouco do Hospital Geral, que a grande maioria dos vereadores conhece bem a situação. Uma parte, vereador. Já lhe concedo. A situação do Hospital Geral que inicia com dois motivos, a situação caótica que hoje vive o hospital. Primeiro, com a falta de repasses por parte do governo do Estado, que é uma crise que o nosso Estado enfrenta há anos. Então, se deixa de repassar o mês, o déficit já aumenta. A média hoje do Hospital Geral, o déficit, é de 8,5 milhões no final do ano. Encerrar o ano de 2019 com esse saldo negativo. O outro ponto é o calote que a Prefeitura de Caxias do Sul, o vereador Renato Oliveira, deu no Hospital Geral e que atrasaram todas as obras dentro do hospital, né, da ampliação do Hospital Materno-Infantil, um contrato assinado ainda lá em 2014, um termo de cooperação entre o município e o Estado e a Fundação Universidade de Caxias do Sul, que o município tinha um repasse então de 4 milhões a partir de fevereiro de 2017. O prefeito não conversa com a direção do Hospital Geral, as obras pararam e de cerca de 130 leitos deixaram de ser disponibilizados para a população de Caxias do Sul e região. Quando a gente fala 130 leitos, também o aumento que poderia ter da formação de profissionais na área da saúde, seja técnicos, enfermagem, enfermeiros e médicos, com a nova construção de leitos. Diante disso, então, nós, através da Frente Parlamentar para a conclusão das obras do Hospital Geral, solicitamos ao presidente da Câmara a disponibilidade para que nós pudéssemos fazer uma agenda lá em Brasília, junto ao Ministério da Saúde e também com os nossos deputados federais do Rio Grande do Sul e senadores. Colegas vereadores, eu tenho que fazer um agradecimento a algumas pessoas aqui. Primeiramente aos meus eleitores, isso eu posso falar em nome dos meus eleitores, em nome dos eleitores de todos os vereadores que confiaram o voto nos demais. Ao vereador Ed Carlos, que acompanhou nessa viagem, aos vereadores da Frente Parlamentar que estiveram na reunião e designaram a gente para ir, à imprensa, a minha assessoria, que auxiliou muito nos contatos com os deputados, senadores, com o Ministério. Mas eu quero fazer um agradecimento especial a cada vereador aqui que fez os seus contatos com seus deputados federais. Ao vereador Edilódio Domênico, que quando nós chegamos lá em Brasília, nós fomos muito bem recebidos pela bancada dos deputados federais, pelo Santini e pelos demais deputados. A vereadora Denise Pessoa, que agilizou uma agenda com o senador Paulo Paim, muito obrigado. Paulo Iores, nós chegamos lá, ontem conversamos com o deputado Lucas Redeck, ele disse, não, nós já estamos sabendo, porque a vereadora Paula já antecipou todo o discurso do Hospital Geral. Nós estivemos na casa da Ana Amélia também, e ela falou que a senhora já tinha colocado toda a questão do Hospital Geral. Quero agradecer, vereador Felipe, seu contato com a bancada dos deputados do PMDB, em especial o Giovanni Feltz, que muito bem nos recebeu. Vereador Kiko, quero lhe agradecer pelo contato que o senhor teve com o Darley, brigou com o Darley, porque ele disse que o vereador Kiko ligou aqui brigando, que ele quer emendas para o Hospital Geral. E através do senhor, vereador Kiko, e agora nós vamos falar, a partir de agora, da nossa visita, a importância que é dos vereadores e prefeitos e secretários estarem em Brasília. Quando eu digo que uma viagem vale a pena, não é viagem para turismo, é uma viagem como essa. Eu e o vereador de Carlos, acho que dormimos nem 10 horas nesses dias aqui. O Kicine, que é o secretário executivo, diretor da Fundação Universidade de Caxias do Sul, setor financeiro, e o diretor do Hospital Geral, eles passaram mal no meio da caminhada, porque lá no Congresso, no Senado, caminha para um lado e para o outro, os gabinetes de deputados federais do Rio Grande do Sul não são no mesmo setor,
É um num, outro no outro, mas não é que nem a nossa Câmara, que quem não conhece, né? Então tu tem que caminhar para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, daí um deputado tá, outro não tá. Brasília, essa semana está uma efervescência, os índios tomaram conta, daí a tropa de choque estava tirando os índios, daí o Uber, o táxi não podia chegar até o Congresso, daí a gente saía do Congresso e ia para o Ministério da Saúde. Tinha a CCJ, a reunião da Previdência, então estava uma loucura que lá tu não conseguia transitar nos corredores dentro do Congresso. Então, estava uma semana tumultuada. Também tinha marcha de vereadores, que a grande maioria, posso dizer assim, estavam lá lutando pelos seus municípios, mas muitos estavam fazendo turismo, muitos. E aqui eu deixo essa ressalva, presidente e colegas vereadores, a importância de nós estarmos presentes nesses movimentos. Porque tinha um vereador, eu não me lembro o município, uma cidadezinha pequena, com uma sacolinha lá de um salame, um queijo e um vinho para o senador Heinz, que ele mandou uma emenda na época de deputado. Ele ganhou R$200 mil para comprar uma patrola para o município dele. R$200 mil, ele já foi pedir agora outra emenda do senador. E vai conseguir. Uma patrola para o município, uma emenda parlamentar, e vai conseguir essa emenda. Por quê? Porque ele está lá visitando. Só que esses municípios pequenos que conseguem 200 mil, 300 mil, 150 mil, todos eles vêm usar a saúde de Caxias do Sul e a gente não consegue recursos. Tanto é, vereadora Paula, a insistência da senhora de falar com a bancada gaúcha. Ontem nós conseguimos falar. Tinha cinco pautas. E o senador Lazier Martins, através do Antônio Feldman, também conseguiu agilizar uma agenda para nós. Nós conseguimos falar na bancada gaúcha. Nós abrimos espaço 5 minutos para nós falar e expor a ideia. Claro, a grande maioria dos presentes são os chefes de gabinete, mas são eles que decidem as emendas parlamentares. Os deputados iam e vinham, tinha o Daniel da TV, que nós não conseguimos falar do seu partido, ele estava presente. Outros deputados também que a gente não tinha conseguido falar, eles estavam presentes. Mas falando da nossa agenda específica, colegas vereadores, nós podemos resumir que foi uma agenda extremamente positiva, apesar de ser cansativa. Fiuza, nós não conseguimos falar com o Carlos Gomes, ele não estava no gabinete. A maioria dos deputados não estavam no gabinete por causa que eles eram da CCJ ou de outra comissão. Mas ele é o vice-presidente, Carlos Gomes, da bancada gaúcha. Então, se o senhor puder reforçar hoje, ligar para ele, a importância de nós estarmos incluídos nessa emenda da bancada gaúcha. A força dos municípios é importante. Tanto é que uma ponte lá em Fontoura Xavier, na divisa da Argentina, eles conseguiram quase 70 milhões para a construção de uma ponte das estradas. Por quê? Da mobilização deles. E Caxias do Sul, que atende 49 municípios da região, não consegue nada. Nós, colegas vereadores, eu e o vereador Ed Carlos Uquicini e o Sandro Junqueira, diretor do Hospital Geral, estivemos, através de uma agenda articulada pelo deputado estadual Carlos Búrigo, com o Gabardo, que ele é o secretário executivo do Ministério da Saúde. Então, nós somos extremamente gratos também ao Búrigo, e aqui eu quero fazer esse agradecimento à bancada do PMDB, porque ele é o número 2 no Ministério da Saúde. E ele abriu várias portas para nós, principalmente, né, e ele antecipou até para nós, né, o que está por acontecer nos próximos dias, e os deputados não sabiam, né? Por quê? Agora, então, nos próximos dias, está tramitando, estava em reunião ontem, os líderes de partidos, né? Ontem foram chamados pelo ministro da Casa Civil, o Onyx, que nos próximos dias abrirá espaço para as emendas parlamentares que não são impositivas. É uma emenda extra que o governo está dando para os deputados federais ou para as bancadas, ainda não está decidido. Então, ela não é uma emenda impositiva, ela não é uma emenda obrigatória, né? Ela pode ser destinada pelos parlamentares para fazer indicações de projetos definidos pelo Ministério da Saúde, né? Que é recurso para atendimento de baixa, média e alta complexidade. E isso é a importância, então, de nós estarmos conversando com os nossos deputados federais. Senhor presidente, uma declaração de líder. Da SIC está cobrando os deputados federais que lá participam. Nós não conseguimos ontem falar com o Marcel Van Hatten, nas duas oportunidades. Ele estava lá e saiu depois da reunião. Mas esperamos que a SIC cobre desses deputados, como
os demais senadores também. Então, esse recurso que será disponibilizado nos próximos dias. Outro, também, uma declaração de líder da bancada do PDT para continuar, presidente. Outro, uma linha de crédito que nas próximas 2 semanas o BNDES estará abrindo para os hospitais filantrópicos, o qual o Hospital Geral se enquadra, com recursos livres e o recurso, né, terá a baixo custo os juros, e ele pode ser via custeio, a garantia de custeio, então, os juros. Então, essas 2 linhas. E a outra que nós fomos buscar, então, com os deputados federais, as emendas parlamentares. Lá em outubro, nós já nos adiantamos, agora, em final de abril, para que em outubro, então, nós pudéssemos garantir essas emendas. Nós passamos o chapéu, a gente pode dizer assim que nós passamos o chapéu lá em Brasília nesses dias que nós estivemos lá. Uma emenda minguada de um, de outro, porque a gente sabe que cada deputado tem que atender os interesses da sua região, que foram eleitos. Infelizmente, Caxias do Sul não elegeu. Vereador Bandeira, ontem nós estivemos no gabinete do deputado secretário do governo Sartori, o doutor... É que ontem eu vi o Costela, já vi o Costela, me lembrei do senhor, ele mandou um abraço, vereador Bandeira. O Westphalen. O Westphalen, ele disse assim, pô, o vereador Bandeira se elegeu, concorreu, tirou votos dos deputados. Não, ele mesmo falando. No início ele ia me apoiar, depois o Bandeira concorreu, ainda tirou votos, deixou de eleger deputados federais lá de Caxias do Sul e região. Então são muitos candidatos que acabam tirando votos de um e a gente não tem a representatividade. Mas nós conseguimos, através de grande diálogo, mostrar para os deputados federais a importância do projeto do Hospital Geral. Como eu falei, vereador Kiko, o Darley disse que não ia doar emendas para o Hospital Geral porque ele não doa para a educação. Ele achava que tinha que entrar para a universidade a emenda e depois a universidade repassava. Ele disse não. E através do diálogo, de nós ter conversado com ele e com a chefe de gabinete dele, que é bem séria assim, né? Nós quebramos um gelo que tinha, que eles não sabiam. Mas por quê? Porque nós saímos do gabinete de Caxias e mostramos para eles numa pasta o projeto. E cada conversa com os 17 que nós conversamos pessoalmente, deputados federais, era meia hora. Meia hora de conversa, no mínimo. No mínimo. E o deputado Darley, tenho certeza, vereador, ele sempre dá $500 mil de dinheiro para o Hospital Geral. Eu tenho certeza que ele vai dar isso ou mais para o Hospital Pompeia. Ele nunca tinha dado para o Hospital Geral. Nenhum recurso. Outra, nós estivemos ontem na Elisiane Bauer, que é deputada do PSB. A assessoria dela chamou ela, sai do plenário e vem aqui, tem um pessoal te atender, de Caxias do Sul, que a senhora atenda a eles. Desculpa, porque a gente está meio cansado aqui ainda, então o raciocínio é... E ela disse assim, eu tive meu filho no Hospital Geral. Eu tive meu filho no Hospital Geral. E a doutora Dilma é que fez todo o meu pré-natal. O que aconteceu? Eu já puxei o telefone, liguei para a Dilma já pediu ajuda para o Hospital Geral, liguei então para a imprensa, né, mandamos o release contando essa história, a deputada com certeza vai estar emocionada porque está na imprensa, vai mandar uma emenda graúda aí para o Hospital Geral. Então eu tenho certeza que nós conseguimos numa média de pré-emendas, a gente pode dizer assim, com os deputados que nós conversamos e sentimos, cerca de R$5 milhões entre os senadores, que os 3 senadores garantiram, o Paim garantiu emenda, o Lazier garantiu emenda e o Heinz garantiu emenda. Então, com os senadores e deputados federais, uma média de 5 milhões em emendas parlamentares. E também, enquanto eu falo, está passando as fotos, eu acho, aqui para o pessoal que está em casa nos acompanhar, e também com o Ministério da Saúde, foi conseguido um aparelho para o setor de oncologia do Hospital Geral, no Pronon, de R$4,5 milhões. Foi garantido esse aparelho para quimioterapia, um aparelho de R$4,5 milhões do Pronon. Então, a nossa agenda, a gente pode resumir que ela foi extremamente positiva, vereador de Carlos, e nós conseguimos recursos na casa dos R$10 milhões. Então, quando reclamam, né, que vereador não faz nada, que a gente fica aqui só conversando, no blá, 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 vereador Frisso, quero dizer que a nossa agenda foi positiva porque nós conseguimos cerca de R$10 milhões. E, presidente, peço para o senhor aqui, para a mesa diretora, para que em agosto o senhor libere mais, né,
talvez 1, 2 vereadores para estar lá também em Brasília novamente, para que a gente possa, com a direção do Hospital Geral, estar cobrando essa nossa ida, que esses recursos que nós já pré-adiantamos com eles e com os demais que nós não conseguimos conversar, para que a gente garanta essas emendas, não 5 milhões, mas talvez nessa segunda ida, né, uma emenda talvez de 10 milhões no geral, que é o que falta para o Hospital Geral, e as emendas de bancadas, vereadora Paula Iores. Seu a parte, vereador Edir. Obrigado, vereador Rafael. Não vou me estender aqui os agradecimentos, né? Como o senhor já fez, me sinto bem representado. O senhor já falou de todas as visitas que nós tivemos lá, já falou de tudo aquilo que nós conseguimos e voltamos para casa aí muito confiante em poder ajudar o Hospital Geral, porque a partir do momento que nós estivermos ajudando o Hospital Geral, certamente estaremos ajudando muitas pessoas que precisam, né? Muitas famílias que precisam. Em alguns gabinetes que nós chegava a comentar a situação. Quantos de nós, vereadores aqui, recebemos de pessoas dizendo, vereador, meu pai, minha mãe, meu tio, alguém da minha família está precisando de um leito no hospital, está precisando fazer uma cirurgia, então digo, a partir do momento que nós conseguir essa verba, conseguir esta obra pronta, certamente vai desafogar um pouco. O senhor já falou de todas as visitas que nós fizemos. Eu quero só voltar, vereador, aproveitar meu tempo aqui, falar sobre a importância que tem os vereadores, falo os vereadores porque falo de nós aqui, estar lá presente lá na Câmara Federal e lá no Senado. O vereador Rafael Bueno, o senhor já falou aí dos municípios menores, mas eu poderia dar inúmeros municípios aí que nós conversamos com vereadores, que eles estavam lá passando o chapéu que nem nós, fazendo essa peregrinação lá de gabinete em gabinete. Eu poderia dar um exemplo, só um dos exemplos para ver a importância que tem de nós vereadores estar lá. Conversei com um vereador num gabinete do estado de Bossoroca, não sei onde é que fica, mas ele nos falava que quando um dos deputados viu ele e disse, vereador, eu te devo uma emenda parlamentar. O ano passado eu não fiz emenda para o teu município, porque não pude, mas esse ano, perante os outros vereadores aqui, os companheiros dele, eu vou lhe garantir que eu vou mandar 100 mil reais lá para o teu município esse ano com emenda. O que eu estou querendo dizer com isso, vereador? A importância que tem. Tem um ditado que nós aprendemos desde pequenininho, que quem não chora não mama. Se nós não for lá pedir, dificilmente que essas emendas venham para Caxias. Às vezes a população pensa, os vereadores estão indo passear, fazer turismo. Não. Eu sempre defendi e defendo que os vereadores têm que estar próximos, sim. Estar próximo da Câmara Federal, próximo dos nossos deputados, dos nossos senadores. Isso que nós fizemos em todos os gabinetes que nós conseguimos ontem. Também quero lembrar aqui que muitos presidentes de bairro, morador de bairro, vêm no nossos gabinetes pedir, solicitar alguma melhoria no seu bairro. É isso que os vereadores têm que fazer. Eu acho que é isso que nós dessa casa aqui temos que fazer. Se o presidente do bairro não chegar no nosso gabinete, pedir uma melhoria, um conserto na rua, uma troca de lâmpada, uma coisa mínima, nós não vamos saber. E muitos deputados nem sabiam, ou geralmente todos conhecem Caxias, conhecem até o Hospital Geral, mas não sabia que a situação era tão grave assim. Então, vereador, eu quero voltar a falar desse assunto ainda numa outra oportunidade, mas só, vereador Rafael, primeiro lhe agradecer por nós poder ter corrido tantas horas lá, sem parar, defendendo o nosso povo de Caxias, defendendo a nossa Câmara. Nós estávamos lá representando os 23 vereadores dessa casa, né, vereador? Eu acho que nós fizemos bonito, nós representamos muito bem. Obrigado, vereador Rafael. Eu vou voltar nesse assunto numa outra oportunidade. De Carlos. O senhor estava cansado mesmo, vereador. E aqui eu quero até dizer que o senhor cansou mesmo, porque o ronco do senhor de noite eu não consegui dormir, hein? O senhor virava para um lado e virava para o outro e roncava. Então o senhor estava cansado mesmo. O Sandro Junqueira suava assim que a camisa dele estava pingando, né? Essa é a parte, vereador, aqui. Vereador Rafael, primeiro lhe cumprimentar, e essas questões pessoais eu não vou usar nesse momento. Mas acho que o principal da ida de vocês a Brasília é porque é uma situação organizada, é com uma agenda extensa, bem feita, como a Câmara vem fazendo em Brasília nos últimos tempos, de fazer agendas propositivas em Brasília. É óbvio que tu vai a Brasília mostrar a dificuldade por que passa o Hospital Geral. Mas também, vereador Rafael, vocês apresentaram o plano diretor do Hospital Geral.
E isso ajuda no convencimento, porque é um hospital que tem um caminho a seguir, tem uma situação toda para ser desenvolvida, e isso acaba ajudando no convencimento. Então, eu tenho certeza que a presença nossa em Brasília, ela é extremamente importante, ela é fundamental para que o município receba esses recursos que estão lá, só falta que as pessoas vão até lá solicitarem. Então, parabéns a vocês dois, eu não vou me estender mais, teria mais situações para falar, mas nós temos que continuar fazendo isso, nos mantermos vigilantes, porque o Hospital Geral ele é muito maior que somente de Caxias, ele é um hospital regional, e ontem mesmo, eu conversava com o vereador Fabiano de Farroupilha, ele estava lá com vocês, buscando recursos para Farroupilha também. Então, parabéns a vocês dois, tenho certeza que Caxias foi muito bem representado. Obrigado, vereador Felipe. Quero mais uma vez agradecer a todos os vereadores, as vereadoras que auxiliaram, a vereadora Paula, que já tinha ido lá, já tinha conversado, ter feito esse pré-contato, foi importantíssimo. E dizer, colegas vereadores, que nós temos que sair dos nossos gabinetes e ir, seja com os deputados estaduais, deputados federais, com as nossas autoridades. É só assim que a gente conquista alguma coisa para a nossa Caxias. Enquanto a gente ficar reclamando aqui no nosso quadrado, nós não conseguimos nada. Olha, a nossa ida, eu posso afirmar que nós conseguimos cerca de 10 milhões de reais. Só um aparelho para radioterapia, 4 milhões e meio no Pronom. Quero destacar, presidente, e lhe agradecer mais uma vez, porque é a primeira vez na história do Hospital Geral que a Câmara de Vereadores acompanha eles, porque eles estavam perdidos lá. Os próprios diretores, eles não sabiam nem como conversar direito lá com os deputados. E nós, como temos esse tato com os nossos senadores, nossos deputados, nós abrimos portas para eles pegaram os contatos, ficaram felizes. Né? Então, a bancada do PTB, por exemplo, o Adiló, nós chegamos lá com o Santini, o Adiló já me falou tudo. Chegamos lá ontem, o deputado do PMDB, o Feltz, já sabemos de tudo. Então, é esse contato adiantado que vale a pena lá na hora. E nós temos que voltar lá em agosto para garantir essas emendas de bancada e as emendas individuais. E dizer, presidente, que é com muito diálogo e união que a gente constrói. Já terminou meu tempo. Que a gente constrói pontes ao invés, né, presidente, de destruir. Infelizmente, o executivo não estava presente nessa agenda, mas esperamos que nessa próxima o executivo esteja presente na nossa agenda. Obrigado. Bem,